Olá, bom dia, amigo ouvinte da Palavra de Deus. Seja bem-vindo à nossa reflexão matinal e o nosso comentário bíblico. Hoje nós vamos concluir o capítulo 4 do Santo Evangelho de Mateus. E eu acredito que será uma grande bênção do Senhor para a sua vida. E eu gostaria de começar fazendo uma leitura do texto sagrado. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12, diz: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão e Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Seja bem-vindo, meu querido pastor Edmar Maia, Graça Almeida, seja bem-vindo ao nosso comentário bíblico. Hoje nós queremos percorrer por essas escrituras. E aqui nos deparamos com o início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ministério que foi bênção indiscriminada. Bênção para os judeus e bênção para os gentios. A Wendina Kelly, seja bem-vinda à nossa transmissão ao vivo. Nesse ministério de Jesus, nós nos deparamos com essa grande realidade. Até aquele momento da história, quando Jesus ainda não tinha iniciado seu ministério, Deus tinha escolhido um povo para a sua glória, e esse povo era o povo judeu. Mas Deus havia dado a eles a missão de chamar para a salvação todos os povos da terra. Nós conhecemos o episódio de Jonas, quando foi chamado para pregar para um povo não judeu. Naquela ocasião, ele simplesmente recusou-se a ir para Nínive e não quis levar o evangelho para aquele povo. Israel, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão ao vivo. Jonas não quis ir àquele povo, não quis levar a mensagem de salvação. O primeiro caso de exclusão dos gentios do projeto de Deus de salvação se deu quando Tamar fora abusada e o povo fizeram um acordo de pertencer ao povo de Israel. Eles se submeteram à circuncisão e já lá pelo terceiro dia, quando a dor era maior, eles foram surpreendidos com um ataque covarde dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, contra eles, porque não queriam que eles fossem inclusos ali na geração daqueles que servem a Deus. E eles destruíram a todos, proibindo assim de os gentios terem acesso ao único Deus verdadeiro. Ainda hoje, quando você vai ouvir judeus, sejam eles messiânicos, sejam judeus de qualquer natureza, você vai perceber que geralmente eles se mostram muito orgulhosos, acham que Deus é uma espécie de patrimônio cultural e histórico deles e não se abre para mais ninguém na terra. Essa é uma das coisas gravíssimas e que Jesus veio para corrigir. Marli Costa, seja bem-vinda à nossa transmissão ao vivo, em nome de Jesus. Então, o ministério de Jesus, ele já vem com essa grande bênção para a humanidade. Ele traz a oportunidade de gentios e judeus formar um só povo na terra, o povo de Deus, o povo que se chama pelo nome do Senhor, o povo de Jesus Cristo, o povo do caminho. E é exatamente isso que nós vamos perceber a partir do versículo 12 de Mateus capítulo 4. No versículo 12 nós temos que, quando Jesus ouviu que João fora aprisionado, ele se retirou para a Galiléia. E aqui nós temos um marco inicial. A prisão de João foi o momento em que se iniciou o ministério do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente por ocasião da prisão de João Batista.
o último dos profetas de Deus na terra, estava aprisionado. Sua cabeça seria cortada daqui a pouco e agora só temos no nosso Senhor Jesus Cristo, que, iniciando o seu ministério, começa a fazer uma grande diferença. André Barbosa, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa transmissão ao vivo. Gracilene Souza, seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Então, o momento da prisão de João Batista foi o início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que, até aquele momento da história, Israel havia se corrompido, havia abandonado a proposta inicial de Deus. As suas vidas não estavam mais sendo guiadas pelo aquela que era a lei de Deus, a Torá. A vida deles estava sendo guiada agora pelo Talmud, estava sendo guiada agora pelos rabinos e seus interesses políticos, naquela época e nesta época também, como se percebe nos dias atuais. Então eles não estavam abertos para levar o projeto de Deus como Deus queria que a coisa acontecesse. Leone Léo, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Irmã Nessi Menezes, obrigado pela sua presença aqui, graças a paz. Então os judeus eles tiveram essa missão muito boa, que era de levar Deus para todos os povos da terra. Mas nessa coisa de achar que Deus era um patrimônio cultural, acabaram perdendo o foco. Vem Deus e envia o nosso Senhor Jesus Cristo para ser salvador de toda a humanidade, para incluir em um só corpo gentios e judeus que creem no nome do eterno nosso Deus, e para ele viverão em qualquer povo, língua, tribo ou nação, fazendo aquilo que lhe é agradável e andando pela sua palavra. Meu querido irmão em Cristo, Naô Esteves, obrigado pela sua presença aqui na nossa transmissão ao vivo, um grande músico, sobretudo. E ali nós temos então o início aqui do ministério de Jesus, e o verso 13 vai dizer que ele, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulon. O verso 14 diz que era para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Outra coisa que nós percebemos de forma muito clara é que Jesus Cristo, indo ouvindo, era o cumprimento vivo da palavra de Deus na sua vida. Irmão Dácio, obrigado pela sua presença. Jesus Cristo subia ou descia, ia de uma parte a outra, e uma coisa era muito comum: a cada passo, a cada movimento, a cada situação, a cada momento da sua vida, a palavra de Deus ia se cumprindo passo a passo, etapa por etapa. Tudo ia se cumprindo à medida que a vida ia se processando. E algo lindo aqui é que nós notamos, quero agradecer a presença do irmão Joabe também, né, que está aqui na nossa transmissão ao vivo. O que nós percebemos era que a vida do Senhor Jesus era um exemplo para as nossas vidas. Ele vivia para cumprir a vontade de Deus a cada ida e vinda. Nós precisamos a cada momento, a cada decisão, a cada escolha, a cada coisa que fazemos, nos submeter à vontade do nosso Pai que está nos céus. Fazer exatamente o que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez. Ele dizia que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade daquele que o enviou e realizar as suas obras. Os versos 15 e 16, nesses versos nós temos algo muito profundo, onde é dito que na terra de Zebulon e de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão e a Galileia dos gentios, olha só, o povo que jazia em trevas nessa região viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Que luz foi essa que esse povo viu? Que luz foi essa que brilhou? De novo lhes falou Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. A luz que aquele povo percebeu, que aquele povo viu, contemplou e se refugiou pela sua claridade, foi a luz que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra é abençoada, essa palavra é maravilhosa para o nosso povo, porque aqui se diz claramente que naquela região da Galileia, tomada de gentios, e claro, muitos judeus morando ali também, o nosso Senhor inicia o seu ministério.
ele inicia o seu chamado para pertencermos ao reino de Deus, ou ao domínio de Deus. Ele inicia aquela pregação desafiando o povo, que abandonando as suas vaidades e os seus pecados, viesse fazer parte do reino de Deus. Era mais do que fazer parte do judaísmo, era mais do que fazer parte de uma questão histórica. Ele chamava as pessoas para que as suas histórias fossem mudadas a partir da pregação das boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. A missão evangélica no mundo, no Brasil e no mundo, que começou exatamente ali naquela parte da terra, era que, reunidos em um só corpo, homens, mulheres de todas as tribos, raças e povos e nações, pudessem servir ao único Deus verdadeiro. Até aquele momento da história, havia muitas divisões. Havia divisão entre judeu e gentio no planejamento mesmo de salvação. O cantor Gunavingre, seja bem-vindo em nome de Jesus à nossa transmissão ao vivo. Até aquele momento haviam grandes divisões. Havia escravo, havia livre, havia judeu, havia gentio, havia aquela divisão entre homens e mulheres no projeto de salvação. Agora, para a salvação não há, é indiscriminado, é para todas as pessoas da terra. Salatiel Xavier, meu irmão em Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Wellington Bueno Amorim, muito obrigado pela presença de vocês. Agora, no projeto de Deus, independente de que sexo você tenha, independente de que povo você tenha tido a sua origem, independente de qual tem sido a tua origem, o importante é que todos, através de Jesus, recebam a fé no único Deus verdadeiro, confessem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Uma vez feito isso, seus nomes são escritos no livro da vida. A barreira de separação que existia culturalmente, que existiu historicamente, passa a ser quebrada e dos dois povos, judeus e gentios, Deus faz um só povo para a sua glória. É a família de Deus na terra. E uma não exclui a outra, mas no planejamento de Jesus é incluído gentios que têm a promessa da fé de Abraão se cumprindo. O versículo 17 que nós lemos diz que daquele momento em diante Jesus passou a pregar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o domínio de Deus. E como é que Deus nos domina? Deus nos domina pela palavra, pela obediência voluntária, pela entrega sedenta, pela entrega de si espontânea ao Senhor. É ali onde começa o reino de Deus. E quando é que eu ou você vamos perceber que já estamos fazendo parte do reino de Deus? É quando a mensagem do reino, ou a pregação da nova aliança, a mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela domina a tua vida. Ela põe limites nas tuas ações, ela põe limites nos teus pensamentos, ela põe limites no teu ir ou vir, porque agora passa a ser regulamentado pelos claros ensinos da santa palavra de Deus. Naquele dia em que eu vou tomar uma decisão, ou que eu vou fazer uma pregação, ou que eu farei qualquer uma outra coisa, e eu não faço por mim mesmo, mas exatamente porque esta é a vontade de Deus, ainda que na situação eu fique em desvantagem ou coisa dessa natureza, é porque eu estou fazendo parte do reino de Deus. Eu estou dominado por Deus voluntariamente. Por quê? Porque me arrependo de andar pelos meus próprios caminhos e passo a andar agora pelos caminhos de Deus. Exatamente como ele prescreveu que eu deveria fazer. Nosso Senhor Jesus disse que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Na oração, um modelo que ele nos ensinou, ele disse: quando vocês forem orar, vocês orem dizendo que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus. E quando a vontade de Deus é feita na minha vida, e eu não meço as consequências para eu obedecer a palavra de Deus, é porque eu estou dominado, eu estou no reino de Deus. Eu faço parte desse domínio de Deus aqui na terra. Meu irmão Herbert Pereira, seja muito bem-vindo à nossa transmissão ao vivo.
prosseguindo no nosso comentário, diz que caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E ele disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando imediatamente as redes, seguiram. E passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, em companhia do seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, o seu pai, o seguiram. Aqui vem algo muito lindo para nós nessa passagem. Mila Borges, seja bem-vinda à nossa transmissão ao vivo. Aqui nós já percebemos que esse chamado do nosso Senhor para a salvação exige abnegação. Os homens estavam trabalhando, consertando as redes com os seus pais. Ali, nos nossos dias, a gente diria: não vamos atrapalhar não, que o rapaz está trabalhando, não vamos atrapalhar não, que o rapaz está ali fazendo um serviço muito sério. E Jesus Cristo chegou e demonstrou que o evangelho era muito mais sério do que consertar as redes para pescar. Embora dali viesse a sua fonte de sustento, a sua fonte de alimento, embora aquele serviço fosse muitíssimo importante para a manutenção, o bem-estar econômico daquela casa, o Senhor Jesus Cristo colocou a mensagem espiritual do reino de Deus acima dos interesses daqueles homens, e aqueles homens entenderam a proposta de Jesus e eles deixaram tudo ali e foram seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de pescadores de peixe, agora pescadores de homem, aqueles que capturam peixes para o sustento da sua família, agora iria trazer cativa a obediência da palavra de Deus todos os homens e mulheres daquela região que, ouvindo a palavra do eterno nosso Deus, bendito seja seu nome, viesse a crer. E essa é a grande missão do evangélico no século 21, é apresentar Cristo para as pessoas e trazer essas pessoas desses mares que existem de perversidade, de pecado, de maldade contra Deus nos nossos dias, para que sirvam esse Deus verdadeiro. Por fim, a gente percebe no versículo 23 dizendo: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes acometidos de várias enfermidades, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Nessa segunda parte, agora você vê, até aqui ele esteve falando do projeto dele de levar a mensagem para os gentios, lá na região da Galileia, os primeiros judeus que ele chamou aqui, que foram Simão Pedro, João, filho de Zebedeu, Tiago, entre outros que ele chamou. Agora, vai mostrar o que Jesus fazia. Jesus costumava ir para as sinagogas. É interessante isso aqui. E alguns pegam, eu acho interessante que alguns dizem assim: olha, Jesus entrou na sinagoga no dia de sábado. Aí, tá vendo? Jesus estava ali priorizando a guarda do dia de sábado. Quando, na verdade, Jesus não estava priorizando um dia da semana. Ele ia na sinagoga porque ele nasceu dentro da cultura judaica. E quem nasce dentro da cultura judaica, se identificar como judeu, pode ser até ateu. Tem vez e voz dentro da comunidade. Simplesmente por uma questão racial, simplesmente por uma questão cultural. E Jesus tinha acesso à sinagoga e ele ia para a sinagoga. E o que ele fazia lá? Diz que ele ia ensinar na sinagoga. Ele ia ensinar na sinagoga. Foi exatamente da sinagoga que diversas vezes ele foi expulso. Foi exatamente na sinagoga que diversas vezes as pessoas pegaram em pedra para o apedrejar. Assim como fizeram com Paulo. Agora, por que Jesus ia lá? Porque ele também veio primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E não há um lugar melhor para se falar de Deus do que na sinagoga. Se você quiser encontrar o judeu, é só você olhar os horários das orações e ir para a porta de uma sinagoga. Você encontra todos eles, e era isso que Jesus fazia. Mas por ser judeu, por nascer num país judaico,
ele tinha esse privilégio de entrar na sinagoga, ser recebido e ainda ter a oportunidade. Porque quando eles olhavam para um judeu, dizia, esse é do nosso povo, é da nossa gente, é da nossa fé. E aí Jesus pregava a fé verdadeira. 3 coisas marcavam o ministério de Jesus. Ele sempre estava ensinando. Mas olha qual era o conteúdo da sua mensagem. Além de dizer que ele estava ensinando na sinagoga, é dito qual o conteúdo da pregação de Jesus na sinagoga. Diz o texto, pregando o evangelho do reino. Ele não estava pregando o Talmud. Ele não estava pregando a Torá. Ele estava pregando a boa notícia da qual ele era o mediador. Assim como Moisés trouxe a lei ao povo por revelação divina do eterno nosso Deus, bendito seja o seu nome, nosso Senhor Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade, a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto, com melhores promessas para todos os povos da terra. E aqui é onde está a maior riqueza de um cristão. Por fim, Jesus também curava. Então veja, Jesus estava ensinando e pregando e curando. E as curas tinham um propósito. As curas não era para dizer, minha igreja é mais poderosa, venha para cá porque aqui é que a coisa não sei o que, irepepe, papapá. Não. A proposta era clara. A mensagem de Jesus era para que pregando, realizando as curas e os milagres, as pessoas viessem ao seu encontro. E foi isso que aconteceu quando a sua fama se espalhou por toda aquela região. O povo começou a vir de todas as direções ao encontro do Senhor Jesus, para que os seus enfermos fossem curados. É claro que eles não estavam seguindo Jesus pelo propósito correto, mas eles estavam se aproximando de Jesus. Eu não sei qual a intenção sua ao se aproximar de uma igreja, eu não sei qual a intenção sua ao se aproximar de um pregador, mas seja lá qual for, boa ou ruim, se aproxima da igreja, se aproxima de um pregador. Porque é exatamente através dessa aproximação que Deus fará coisas extraordinárias na sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu. Uma certa feita, nosso Senhor Jesus Cristo disse, olha, vocês se aproximam de mim, não é porque vocês viram os sinais e creram em mim, mas é porque vocês comeram pão de graça e querem comer uma vez mais. Mas trabalhem, não pela comida que perece, mas por aquela que dura por toda a eternidade. Que Deus abra sua mente e seu coração para você entender essa mensagem preciosa. O propósito de Deus ao enviar Jesus aqui nessa terra não foi para exaltar, glorificar um povo sobre o outro, mas foi para colocar o seu nome sobre todo o nome. Foi para glorificar o nome do Eterno. O Espírito Santo de Deus, quando estava prestes a vir, nosso Senhor Jesus Cristo diz, ele há de me glorificar porque há de receber do que é meu. Se o Espírito de Deus está atuando na sua vida, você glorificará a Cristo. Eu quero agradecer você que esteve nos acompanhando durante toda essa transmissão ao vivo. É uma alegria e um prazer muito grande estar com você todas as manhãs comentando a palavra de Deus. Amanhã nós começaremos o comentário de Mateus capítulo 5. Todos os dias nós estamos fazendo isso. Você pode, acessando aqui o nosso canal, a nossa página, você pode deixar as suas perguntas e a gente vai estar sempre respondendo elas em outros vídeos no decorrer do dia, certinho? Muito obrigado, tenham todos um bom dia, em nome do Senhor Jesus.